Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que vai muito de encontro à situação que o nosso país tem vivenciado, à crise que o mundo tem vivenciado. Mas nós, como servos do Deus vivo, nós temos que saber em quem nós confiamos, nós temos que colocar nossas preocupações nas mãos de Deus, no altar dele. E essa palavra está em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas. Vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. Que nós podemos aprender com essa palavra, que quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise, porque Deus ele estava enviando a provisão não somente para Elias, que era o profeta dele, que foi quem alguns versículos antes falou para o rei Acabe, que era uma pessoa que estava pecando demais, que era uma pessoa que estava desagradando a Deus, que não ia chover sobre a terra. Então essa viúva, naquela decisão que ela tomou quando ela pegou e fez o bolo primeiro para Elias, ela simplesmente determinou o futuro dela ali. Nós estamos vivendo num momento de crise, as pessoas estão com medo de ficar doentes, as pessoas estão com medo de ficar sem trabalho, de passar fome. Mas nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é o Deus da nossa provisão. O mesmo Deus que antes enviou os corvos para poder alimentar Elias, esse mesmo Deus, ele determinou um momento que a bênção dele tinha que se alcançar aquela viúva, porque aquela viúva ela conhecia a Deus também. Porque no momento que ela viu Elias, ela sabia que ele era servo de Deus. Quando nós somos servos de Deus, as pessoas conseguem ver isso na nossa frente. As pessoas conseguem ver isso ao nos olhar. Mas naquele momento, aquela viúva ela tinha uma decisão para tomar, porque ela já tinha decidido que ela ia desistir da vida, ela ia fazer aquele bolo para o filho dela e eles iam esperar a morte vir, porque eles não tinham mais esperança. Eles estavam confiando naquela situação, estavam confiando, olhando somente para o problema. É o que acontece muitas vezes conosco. Nós podemos ver que o nosso país ele está tremendo, as pessoas estão com medo de passar fome, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas nós somos servos do Deus vivo. Nós sabemos em quem nós confiamos. E da mesma forma como essa viúva, ela pôde ter o sustento dela através de uma atitude que ela tomou, que foi a atitude de fazer o bolo primeiro para Elias. Ela confiou na palavra que o profeta tinha determinado. Ela tinha acabado de conhecer Elias, mas ela sabia que Deus estava na vida dele. As pessoas têm que olhar para nós como servos do Deus vivo. As pessoas têm que olhar para nós como pessoas que, a partir do momento que nós determinarmos uma palavra, as pessoas têm que entender que essa palavra vai se acontecer. O mundo está em crise, mas as pessoas têm que saber que nós estamos em Cristo. O mundo não sabe como vai ser o sustento deles, mas nós sabemos que o nosso sustento vem dos céus. Se for preciso, Deus vai mandar que os anjos venham nos alimentar. Se for preciso, Deus vai suprir as nossas necessidades de uma forma miraculosa. Mas se não for também, Deus vai pegar e vai enviar pessoas para poder nos dar o alimento, pessoas para poder pagar as nossas contas. Porque isso é o Deus que nós servimos.
Ele nunca vai nos desamparar, mas nós precisamos estar firmes na palavra. Nós precisamos confiar na Bíblia, nós precisamos confiar que existe um Deus que olha por nós. Existe um Deus que, por mais que o mundo esteja numa pandemia, pessoas estão morrendo diariamente, mas nós precisamos confiar num Deus que é o médico dos médicos e é um Deus que é o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Nós não podemos somente confiar no que os médicos humanos dizem, nós precisamos confiar no Deus que é o Deus que cura. O mesmo Jesus que curava antes é o Jesus que cura hoje. O mesmo Jesus que me curou no passado é o mesmo Jesus que pode te curar hoje. O mesmo Deus que proveu o alimento para Elias, proveu o alimento para aquela viúva e para a casa dela por muito tempo, até que a chuva voltou para a terra. É o mesmo Deus que vai prover o nosso alimento, é o mesmo Deus que vai prover as condições financeiras para que nós possamos ajudar as outras pessoas. Mas qual que é a atitude determinante para que isso venha acontecer? É confiar em Deus. Nós não podemos, a igreja ela está fechada hoje, mas nós não podemos deixar de buscar a Deus, nós não podemos deixar de ter comunhão com os nossos irmãos, estar orando pelas pessoas da nossa igreja, que estão em comunhão conosco. Nós não podemos esquecer que existe um Deus que está olhando por nós, que está nos guardando. Nós não podemos deixar o medo da enfermidade tomar conta do nosso coração, nós não podemos deixar o medo da crise econômica e financeira tomar conta do nosso coração, das nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus ele supre todas as nossas necessidades. E se a Bíblia está dizendo que Ele faz isso, eu creio. E eu sei que a nossa provisão vai vir do céu, se for preciso. Em nome de Jesus, irmãos, vamos manter nossa confiança, nossa fé em Deus. Não vamos entrar em crise, mas vamos estar em Cristo. E permanecer em Cristo até que Jesus volte. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que a enfermidade não venha alcançar a vida de nenhuma da família de vocês e que a crise financeira não venha encontrar os negócios de vocês, os trabalhos de vocês, mas que a nossa provisão possa vir de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus lhes abençoe.